Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. O início da igreja, na nossa história aqui como Alcance em Curitiba, eu pregava essa mensagem todo ano. Não sei por que razão. Eu deixei passar 2 anos e meio, quase 3 anos, sem repetir esse assunto aqui. Mas o que eu quero compartilhar hoje, que tem uma ênfase muito importante para nós como igreja, eu quero ler a partir do versículo 6, Malaquias 3, até o versículo 12. O texto diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, desde que eu me entendo por gente, porque tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, vi no exemplo de meus pais, tive um ensino não só teórico sobre o princípio, mas eu pude ver no exemplo de meus pais a prática do dízimo como um conceito muito claro de um princípio da vida cristã. Eu sei que mesmo hoje, querido, existe muita polêmica e discussão em torno do dízimo, porque muitas pessoas têm que dizer, o Novo Testamento não fala com clareza a respeito do assunto. Eu digo que talvez para alguns falte clareza, para nós não, querido. O próprio Senhor Jesus, quando nós o vemos conversando, por exemplo, com os fariseus, que era um grupo muito religioso daquela época, quase todas as vezes que Jesus falava e se dirigia a eles, Jesus os repreendia, porque mesmo quando eles estavam fazendo a coisa certa, normalmente eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Então, por exemplo, Jesus falou dos fariseus, por exemplo, orando, jejuando, dando esmolas, que eram coisas em si mesmas corretas, mas ele disse que eles estavam fazendo isso da forma errada. Então, você percebe isso em Mateus 6, em toda a conversa de Jesus com os fariseus dos evangelhos, não há uma única vez em que o Senhor esteja dizendo: ei, vocês estão fazendo a coisa certa, ou se estavam fazendo a coisa certa, não estavam fazendo do jeito certo. O único momento em que o Senhor Jesus fala do assunto com eles, dentro dessa ênfase, ele diz: olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, Ele diz: no entanto, vocês desprezam a fé, a justiça, a misericórdia. E aí ele diz assim: essas coisas vocês deveriam fazer, dizimar. Ele diz: sem, no entanto, omitir aquelas. O único assunto que Jesus disse: vocês estão certos e pode continuar. Ele diz: isso só não dá a vocês o direito de omitirem outra coisa. Quando perguntaram a Jesus a respeito do tributo, é lícito dar a César, pagar o tributo a César, Jesus diz: me mostra uma moeda. Mostraram. Ele diz: de quem é essa imagem? Eles respondem: de César. Ele diz: não, dê a César o que é de César. E ele diz: e dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando sobre dar a Deus, querido? Não era nenhum outro assunto sendo abordado, a não ser o fato de que os homens estavam reconhecendo: nós estamos taxados com um imposto debaixo de uma obrigação financeira para com César. Nós temos que fazer isso. Jesus disse: vocês têm que fazer isso. César tem uma fatia do seu orçamento que é dele. Mas não é só a César que vocês têm que dar a fatia do orçamento do qual ele é dono.
vocês têm que dar a Deus aquilo que é de Deus. Ele estava dizendo, Deus também tem uma fatia do seu orçamento, e você está comprometido a entregar. Aí de vez em quando eu ouço alguém dizer, mas Jesus estava falando com os judeus. Eu digo, é lógico que ele estava falando com os judeus. Ele era judeu, ele viveu no meio, né, dos judeus, ele nunca saiu de Israel. No entanto, o ensino de Jesus, que ele não remontava só às práticas da velha aliança. Porque o tempo todo ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, Jesus está estabelecendo um trilho, né, que nós deveríamos obedecer e praticar. Ao dizer, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus não estava falando só com os judeus. Quando ele mandou os discípulos fazerem discípulos, né, de todas as nações, e diz, vocês vão ensinar tudo quanto eu vos tenho ordenado, o que incluía dar a Deus o que é de Deus. No entanto, para mim, o texto, né, que mais mexe com o meu coração, e eu vou falar mais sobre isso no fim, é o livro de Hebreus. Quando o autor de Hebreus remonta a tipologia do que acontece entre Abraão e Melquisedeque. E isso é uma figura profética, querido, que vai além do tempo da lei e que se aplica a nós. Mas antes de chegar lá, eu quero começar usando esse texto de Malaquias, por uma razão muito específica. Foi lendo, meditando nesse texto, que Deus começou a me fazer perceber algo que para mim, querido, é importantíssimo. Não só em relação à prática do dízimo, né, na qual nós acreditamos, mas as razões que nos deveriam levar a não só fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo. Porque é o que nós temos ensinado muito dentro dessa área da relação do cristão com Deus e o dinheiro, é não só fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo. Você pode dizer amém? Isso envolve um coração correto de querer honrar a Deus, isso envolve uma atitude de fé, isso envolve, querido, uma visão mais profunda. E nessa manhã eu quero falar a respeito do dízimo como um ato profético que celebra a redenção de Deus. Lendo, meditando nesse texto da palavra, eu me lembro quando o Senhor me confrontou, eu estava num processo que eu chamo de meditação da palavra, né? Diferente da leitura, do estudo, da pesquisa. Quando estou meditando, eu fico lendo, relendo muitas vezes o mesmo texto. Eu oro, eu leio de novo, eu oro mais, eu leio mais, eu volto a orar, eu volto a ler, eu fico conversando com o texto. E eu estava nesse processo, quando de repente me veio uma impressão do meu espírito muito forte. Eu creio que o Espírito Santo estava tentando me conduzir ao entendimento da palavra. Aquilo veio na forma de uma pergunta. A respeito de que, exatamente, é a demanda que eu, por meio do profeta, estou abrindo para a nação de Israel. E lendo o texto, pensando, eu achei a pergunta bem rebuscada, bonita, carregada de um tom jurídico, e eu tentei responder assim à altura. Eu disse, Senhor, a discussão é a respeito de propriedade. O Senhor está acusando o povo de apropriação indevida. Em algum lugar eu perdi a classe, falei, estão te roubando, meteram a mão no que é teu. Então eu falei, o assunto é a discussão em torno de propriedade. Quando eu mesmo falei isso, eu brinco sempre que Deus não pergunta para saber as coisas, porque Ele já sabe tudo. Ele normalmente nos questiona para nos fazer pensar a respeito do assunto. Quando eu falei que o assunto estava ligado à discussão em torno de propriedade, uma infração de segundos a ficha caiu. Porque é impossível, querido, você discutir o assunto de propriedade de Deus na Bíblia, sem entender o que eu defino como a espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. E para falar do dízimo, querido, como um ato profético que celebra a redenção, eu sempre preciso tirar um tempo para falar sobre redenção. E eu quero fazer um pouco isso agora, para estabelecer esse fundamento, né, colocar esse pano de fundo. Eu não sei o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra redenção. Desde criança eu ouvia sobre redenção, e para mim redenção trazia a ideia de perdão de pecados, salvação, escapar do inferno, do céu, e são todas coisas que na aplicação da redenção na nossa vida espiritual estão obviamente relacionadas, mas isso não é a definição de redenção. Redenção, querido, é o resgate de uma propriedade. Você pode repetir isso? Diga, redenção, é o resgate de uma propriedade. Pode fazer melhor, cara de crente, se você puder, para o vizinho ao lado, falar isso para ele. Diga, redenção é o resgate de uma propriedade. E o exemplo que eu sempre gosto de usar, querido, é que quando você está dentro de um contexto cultural, algumas afirmações, alguns conceitos, são mais fáceis de absorver, né, de transmitir. E eu posso dizer aqui, se eu falar a palavra feijoada, preciso explicar alguma coisa? Eu não sei para você, para mim, e olha, eu dou esse exemplo muito, essa palavra é seguida de visão.
Eu falo feijoada, irmão, vejo aquela caldeirada de feijão preto, com aqueles pedaços de porco que eu acho que a gente não comeria, mas ali parece que ficou uma maravilha. Eu consigo, querido, não só enxergar essa caldeirada na minha frente ali de feijoada, eu consigo ver a couvezinha refogada com bacon, vinagretezinho, molinho de pimenta misturado com caldo de feijão, aleluia, laranjinha fatiada. Parece que vai dando até fome, não é verdade? Agora, para qualquer brasileiro, houve a época, querido, em que feijoada era o prato típico do Rio, né, dos cariocas. Hoje virou patrimônio nacional, é que nem o churrasco não é mais dos gaúchos, é de todo mundo. Qualquer lugar do Brasil você fala feijoada, você não precisa explicar. No entanto, uma vez nós recebemos um pastor da África, e ele me disse, eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. Eu falei para ele, nós vamos fazer uma feijoada. Ele perguntou, o que é isso? Né? E eu falei, olha, é um prato à base de feijão. Tentando explicar para ele no inglês, a palavra feijoada não dava nenhuma ideia para ele. Ele olhava para mim e disse, só feijão? O país dele, eles quase não comem feijão, não é que nem a gente aqui. Né? Feijão lá é tipo lentilho, grão de bico para a gente, de vez em quando. Eu falei, não tem carne também. Ele disse, que tipo de carne? Eu falei, é melhor você comer primeiro. Que tipo de carne? Eu falei, come primeiro, depois te dou a receita. Ele disse, não, fui instruído a não confiar em você. Esse é o problema de aprontar com os amigos, né? Mas eu tenho me convertido. Estou quase lá, graças a Deus. Aí eu falei, tá bom, a carne é de porco. Quando eu falei que era porco, ele já torceu o nariz, no país dele quase não come porco. E aí ele fez a pergunta proibida, que parte do porco? É melhor você comer primeiro. Parte do porco. Irmão, quando eu falei os pedaços do porco ali, ele disse, não adianta fazer isso que eu não como. Né? Mas eu pensei, está falando isso agora, a hora que estiver na frente da feijoada, e olhar para a feijoada olhar para ele, rolar um clima, vai acontecer. No entanto, querido, nós fizemos a feijoada, ele olhou para aquilo, não tocou na feijoada, e eu brinco até hoje, que ele não sabe que ele perdeu o momento profético da visitação de Deus na vida dele, não sabe o galardão que ele dispensou aquele dia, né? Mas eu descobri, falando com um estrangeiro, feijoada não significa praticamente nada para eles. Não, pelo menos, como significa para a gente. Entre nós, pelo contexto cultural, a gente não tem que explicar o que é feijoada. O camarada caiu de paraquedas na nossa cultura, a gente tem que ficar tentando explicar, e mesmo assim não consegue expressar, porque não vivenciou isso. E eu entendi, querido, que a maneira como nós olhamos redenção é muito parecida com esse meu amigo africano ou qualquer outro estrangeiro, né, vai lidar com a questão de feijoada. Redenção, querido, era algo que era parte da vida da nação de Israel. O que Deus ensinou sobre redenção no Velho Testamento não era uma lei espiritual. A lei de Moisés, querido, além de ser a lei de Deus para o povo, era a constituição do povo da nação, era aquilo que regia a vida do dia a dia deles. E redenção era parte dessa lei. Então todo mundo conhecia a redenção, todo mundo sabia o que era. Nós chegamos, né, depois, sem ter um envolvimento profundo com a cultura, e vemos Efésios 1,7 dizendo, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. Quando Deus vai dizer o que Jesus fez conosco, Ele usa a figura de redenção, aplicando isso ao que aconteceu conosco no âmbito espiritual. Então, para trazer um rápido panorama de fundo, Levítico 25, ele resume um pouco do que é redenção, e ele diz assim, Levítico 25, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu.